Do nosso meio, amém? Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 15, 16 e 17. Todos se encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está em vós. Se acende em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Já foi falado bastante aqui nessa noite sobre o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu sempre falo, eu não sou assim um pregador eloquente da palavra do Senhor, mas eu gosto de falar do reino de Deus. Eu sinto prazer em falar, aleluia, que nós vamos um dia, todos nós que cremos, que guardamos a palavra do Senhor, que nós vamos morar no céu. E eu quero falar hoje aqui um pouquinho da importância do Espírito Santo de Deus na vida do crente, na vida de cada um de nós. A função do Espírito Santo na nossa vida é fundamental de uma maneira tão grande, que existem vários fatores que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Para mim, eu acho que um dos maiores é quando ele fala que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque ter o Espírito Santo de Deus é maravilhoso falar em mistério, é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas se não for convencido que o pecado é pecado, não adianta nada. Não vai adiantar nada. É necessário que este Espírito Santo de Deus, ele entra dentro do nosso coração e nos convença, aleluia, que sem santificação ninguém verás a Deus. Aleluia. Que este Espírito Santo de Deus nos convença que o pecado que foi lá no passado, lá na época de Caim e Abel, é o mesmo até hoje. É pecado hoje também, não deixou de ser pecado. No livro de Eclesiastes, capítulo 8, no versículo 9, ele diz: em todo tempo sejam alvas suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quando o irmão Leandro estava trazendo uma mensagem aqui essa noite, uma oportunidade que ele teve, ele falou sobre o vaso trincado. E quando Deus diz que todo tempo nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, nós podemos fazer também que nem fez Jeremias, estar descendo na casa do oleiro todos os dias e ver como está o nosso vaso. Será que o Espírito Santo está entrando na nossa vida, aleluia, e ficando na nossa vida? Ou será que nós estamos, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, se não me falha a memória, ele falou assim: será que nós estamos extinguindo o Espírito Santo de Deus com palavras, aleluias, com momentos de distração aí no celular ou na frente de uma televisão, enchendo o Espírito Santo de Deus aqui na igreja, esvaziando lá na rua, enchendo aqui, esvaziando lá, aleluias, mas isso em todo tempo, em todos os lugares, aleluias. Sejam alvas suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Mas Jesus diz para nós nessa noite, aleluias, que Ele não nos deixaria órfãos, Ele enviaria o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus estaria conosco. Ele falou assim: eu vou enviar um outro Consolador. Louvado seja Deus, porque já tinha um Consolador aqui na terra. Aleluia. Nós sabemos da história de Jesus. Por onde ele passava, ele consolava, ele curava, ele expulsava os demônios, ele multiplicava os pães e os peixes, aleluia, ele consolava.
Mas quando ele foi ao céu, os seus discípulos olhando para o céu, ele disse: não fiquem tristes, porque eu vou enviar o outro Consolador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós sabemos, né, da história, aleluia, que relata lá em Atos capítulo 2, que todos, a Bíblia diz que todos estavam juntos no mesmo lugar, e todos oravam unanimemente, todos oravam juntos. É o que nós precisamos fazer aqui nessa noite, com o mesmo propósito, desde o maior até o menor, aleluia, todo com o mesmo propósito: orar buscando a presença do Espírito Santo de Deus. E ele diz para nós: eu vou enviar, ele diz para os seus discípulos na época e para nós hoje: eu vou enviar outro Consolador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou te deixar órfão, você vai ter em quem confiar. E por isso, irmãos, quando nós chegamos aqui, nós oramos, Deus fala com nós através do teu Espírito, Ele fala com nós numa visão, Ele fala numa profecia, Ele fala na leitura da palavra, Ele fala no meio dos louvores, Ele fala com nós de todas as maneiras. É o Espírito Santo de Deus agindo aqui. Os irmãos vieram lá dessa convenção, todos maravilhados com a presença do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz, já foi lida aqui nessa noite no livro de Joel, que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos nós. É abrir o coração, é pedir. E quando Ele falou assim: eu não vou te deixar órfão, eu estava meditando nessa palavra, porque eu venho buscando algumas coisas da parte do Senhor, para falar no dia de hoje. Já faz alguns dias, tenho orado, tenho buscado a Deus, e lá no meu trabalho, Deus me deu essa palavra. Ele falou assim: eu não vou te deixar órfão. Aleluia. Você tem em quem confiar, você tem aonde se abrigar, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansa no Senhor. Aleluia. Não se preocupe, Deus manda dizer: não se preocupe nesta noite, não se preocupe, aleluia, porque você tem um Consolador. Sabe quando você está triste? Sabe quando você ouve uma palavra que você fica com o coração magoado? O Espírito Santo de Deus, o Consolador, está aqui nesta noite, aleluia, para consolar o seu coração, para te trazer alegria, para te trazer paz, aleluia, para responder a sua pergunta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez no nosso dia a dia, irmãos, acontecem coisas que nós falamos: não vai dar, não vai aguentar, eu não vou aguentar. E o Espírito Santo de Deus fala: eu te dou força. Quando você passar pelas águas, elas não te sobreviverão. Quando você passar pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. O Espírito Santo de Deus fala para nós. Tem uma ilustração que eu gosto muito, aleluias, que eu vi ela há muito tempo. Fala de dois meninos, que o pai deles estava cortando lenha, e esses dois meninos pegavam a lenha no braço e levavam para dentro da casa, e cada hora que passava, os braços daqueles meninos tinham mais lenha, mais pesado ficava. E a mãe deles disse: filhos, toma cuidado, porque você pode se machucar. E os meninos disseram: não se preocupe, mamãe, quem está colocando a lenha no meu braço é o meu pai. Ele sabe o quanto eu posso carregar. Então o Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa noite: Ele sabe até onde você pode te suportar. Aleluia. Não pense que essa carga, que esse fardo, aleluia, não tem quem alivia, porque Deus, Ele alivia o seu fardo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a função do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. No livro de Salmos, no capítulo 51, tem uma palavra maravilhosa para nós. Vamos ler o que está escrito em Salmo 51. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salmo 51, o número 10, o 11 e o 12, diz assim: o salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença,
e não retires de mim o teu Espírito. Torna-me dar a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também, irmãos, passando por essa passagem, eu sei que muitas das vezes o Davi fez escrever esse salmo. Eu acredito que quando ele cometeu um pecado, e muitas das vezes nós somos sujeitos a errar. E quando você comete alguma coisa errada, o adversário já quer, como se fosse um pontapé, ele já quer te jogar lá embaixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas você pode fazer esta oração. Aleluia. Cria em mim um espírito reto. Falando do nosso espírito. Cria um espírito reto, um espírito sincero. Aleluia. Um espírito, aleluia, para te adorar, para te glorificar. Mas o mais interessante é que ele clama, ele fala assim: Senhor, não aparta de mim o teu espírito. Em nenhum momento, em nenhum segundo, que Deus não aparte dessa igreja, que Deus não aparte de nós o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, nem um momento, porque a partir da hora que nós estivermos fora da graça do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós estamos sujeitos a cair e não levantar mais. Porque a Bíblia diz que o adversário da nossa alma, ele vive bradando como um leão, procurando quem ele possa atacar. Ele anda ao nosso derredor, mas ao nosso arredor estão os anjos do Senhor, aleluia, para nos livrar. E o Espírito Santo de Deus nos convencendo todo dia: isto é pecado, isso você não pode fazer, isso você não pode falar, você não pode vestir assim, você não pode andar assim, você tem que andar na santidade, você tem que fazer a vontade do Senhor Jesus. É ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu sempre ouço a voz do Espírito Santo de Deus quando eu estou num lugar de bastante silêncio, ou às vezes quando eu estou sozinho. Não que eu não ouça o Espírito Santo de Deus aqui dentro da igreja, no meio de um avivamento, também sim. Mas você pode ouvir o Espírito Santo de Deus lá na sua casa, no seu cantinho, lá no seu trabalho. Num vento, o Espírito Santo de Deus pode falar com você. No som de um passarinho. Sabe, quando você contempla uma flor no campo, você pode falar: o Senhor é maravilhoso, as suas obras são perfeitas. O Espírito Santo de Deus começa a te envolver de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Aleluia. A Bíblia diz para nós, acho que está em 1 Pedro, se me falha a memória: não pequeis, mas se porventura você pecar, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai, justo fiel, que o seu nome é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente comete deslizes, mas não deixa que o inimigo fique martelando na sua cabeça. Aleluia. Clama, chama o Espírito Santo de Deus. Tenha um particular com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você vai ver, aleluia, que tudo isso vai passar. Essa vontade de fazer, a vontade da carne vai passar. Já foi falado aqui nessa noite. Vamos ler o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Já foi falado aqui nessa noite, o irmão Leandro já falou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já foi falado aqui nessa noite da nossa guerra, né? Da nossa luta, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os espíritos malignos, aleluia, que habitam nas regiões celestiais. Mas aqui está falando sobre a vontade de satisfazer o desejo da nossa carne. E todas as vezes que nós tentamos satisfazer o desejo da nossa carne, nós estamos indo contra o Espírito Santo de Deus.
Acabamos de ler aqui que esses dois se opõem. Aleluia. Não tem combinação o pecado, aleluia, com o Espírito Santo de Deus. Então é para nós lutarmos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É para nós lutar. E para nós lutar, nós temos as armas, que está em Efésios capítulo 6, né? As armaduras do Espírito. Se revestir das armaduras do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este Espírito Santo de Deus, nós lemos aqui nessa noite em João 14, que Ele está conosco todos os dias. Aleluia. Deus Ele enviou este Espírito Santo. Jesus, quando subiu ao céu, Ele mandou este Espírito Santo, aleluia, que estaria conosco todos os dias. E é este Espírito Santo que age no meio de nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava ali naquele banco, orando, enquanto estavam louvando a Deus, eu pude contemplar uma cachoeira descendo desse lado. Eu sempre vejo, pastor, não sei porquê, mas eu sempre vejo Deus derramando desse lado aqui uma cachoeira, uma água cristalina. Eu falei, isso não é nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que do altar de Deus saiu um rio, né? E que esse rio descia e enchia os vales, aleluia, com a glória de Deus. É o que acontece aqui no nosso meio. Já foi falado aqui nessa noite, que se você vier aqui, aleluia, ouvir tudo que foi falado, ouvir os hinos, você glorificar a Deus, você não sentir a presença de Deus, tem alguma coisa de errado, né? O Leandro frisou várias vezes o porquê que não acontece aqui, o que aconteceu lá. Eu quero te dizer, irmão, acontece aqui também, acontece aqui neste lugar também. Talvez para estudar, mas é uma porção menor, que seja uma gota, mas que seja no Espírito Santo, que seja um pouquinho, mas que seja da glória de Deus. Porque de glória em glória nós vamos, aleluia, vencendo, nós vamos prosperando, nós vamos rompendo em fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por que não, de repente, né, um vento não encher essa casa? O que está faltando? Já foi falado aqui nessa noite, o que está faltando? Falta nós orarmos mais. Falta o quê? Amar mais as pessoas. Falta dedicar, falta mais gente. Que falta? Espírito Santo de Deus, cria em mim um espírito reto. Torna-me da alegria da salvação. Não podemos perder a alegria da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos morar no céu. Eu quero, eu preciso, eu luto por isso. Ao inverso dos discípulos, que os discípulos viram Jesus subindo para o céu e recebeu aquela promessa maravilhosa. A Bíblia diz para nós hoje: olhai para o alto, buscai as coisas que estão de cima, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque os discípulos de Jesus na época viram Jesus subindo, e nós vamos ver Jesus descendo para buscar. Aleluia. Nós vamos ver Jesus nas nuvens descendo para buscar o seu povo. E eu já falei aqui esses dias que nós temos uma grande chance de ser a geração do arrebatamento, por causa das profecias que já estão se cumprindo. Já pensou? Tem um hino que diz: ó, que gloriosa vista será, ó, que dia maravilhoso quando nós, aleluia, ouvimos, irmãos, eu mesmo ouvi o som das trombetas, os anjos tocando, e Jesus descendo para arrebatar a sua igreja. E sabe o que vai acontecer, irmãos? O Espírito Santo vai subir junto. Ele está aqui no nosso meio agora. Ele está aqui agora no nosso meio. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus, Ele faz presença no meio. Está aqui do nosso lado. Mas Ele vai subir junto com a igreja no dia do arrebatamento. Aleluia. E estaremos para sempre juntos. Aleluia, está aqui no lugar maravilhoso. Então é noite de reflexão. É noite de olharmos para dentro de nós e ver onde está trancado esse vaso. Por onde está escapando essa graça que eu recebo e eu não consigo transmitir lá no meu lar, lá no meu trabalho.
Eu não consigo transmitir essa graça que Deus passa para mim lá no hospital, fazendo uma visita, ou no supermercado, quando você vai fazer suas compras. Aleluia. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Então vamos vigiar, vamos brilhar, vamos fazer com que a glória de Deus resplandeça na nossa vida, no nosso jeito de ser, irmãos, no nosso jeito de vestir, no nosso jeito de falar, de andar. Aleluia. Será que Deus está se agradando de algumas atitudes? Aleluia. Eu me pergunto, já foi falado aqui nessa noite. Aleluia. Vê se aí no Senhor é uma coisa que precisa ser consertada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, vai ser muito triste para aqueles que ficaram. Vai ser muito triste para aqueles que naquele dia foi aberto o livro e não foi encontrado o seu nome lá no livro da vida. Aleluia. Vai ser muito triste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, a palavra do Senhor diz para nós assim: e o dia do Senhor virá e arderá como um fogo. Aleluia. De sorte que não vai sobrar nem ramo e nem raiz. Mas ele disse para mim e para você, irmãos: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabe mais ou menos o que significa isso? Aleluia. Tudo vai pegar fogo, tudo vai queimar, não vai sobrar nada, porque a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo, eu estou falando em cima da palavra de Deus. Se alguém questionar e falar assim, não vai acontecer, eu mando falar, ligar com a Bíblia, ligar com Deus, porque é Deus que falou através do seu profeta Malaquias. Vai queimar tudo, e no meio dessas chamas, no meio dessa tribulação, no meio dessa guerra, aleluias, para mim e para vocês, nascerá o sol da justiça. Jesus, aleluias, no abrir e fechar de olhos, assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, aleluias, Jesus vai levar a sua igreja. Aleluia. Se nós temos que ir neste primeiro barco, nós temos que ir no arrebatamento da igreja, nós temos que ir agora, porque quem for ficar vai ser difícil, vai ser bem complicado se salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje aqui, irmãos, nós temos essa liberdade, temos o Espírito Santo de Deus, temos a palavra de Deus aqui, aleluia, para nós lermos, aprendermos as coisas de Deus. E aqui nós temos liberdade nessa noite para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Você pode ser cheio nesta noite. Aleluia. Abra o seu coração. Aleluia. E peça a Deus. Aleluia. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não somos nada. Um homem sem o Espírito Santo de Deus, aleluia, está escrito lá no livro de Provérbios, ele vê um caminho que para ele parece ser bom. O homem sem o Espírito Santo de Deus vê coisas boas nas drogas, na prostituição, no latrocínio, nas coisas ruins. Há um caminho que para os homens parece bom, mas o fim dele é a morte. Mas um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluias, ele procura as coisas que estão de cima, as coisas que são do alto. Ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela procura olhar para dentro de si e ver se falta alguma coisa para ser consertada. Ela quer ser todo dia, aleluia, reparada, lavada no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É todo dia reparando o nosso altar. E quem te impulsiona para isso? Quem te chama para isso?
aleluias, para andar em caminhos retos, para ser limpo de mão, puro de coração. Quem que nos ensina isso? É o Espírito Santo de Deus. Essa também é a função do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes, até parece que não é uma igreja pentecostal, porque não tem aqueles pula-pula, aqueles, né? Mas nós somos pentecostais. Aleluia. Nós buscamos a presença do Espírito Santo de Deus. Eu já falei aqui, quero frisar de novo. Aleluia. A maior importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida é nos convencer que não devemos andar em caminhos tortos, não devemos fazer coisa errada. É olhar e falar assim: olha onde o Senhor me tirou, aonde o Senhor me colocou. Eu não esqueço nunca quando a irmã Tabata disse: as mãos que me tirou de onde eu estava é uma mão forte. Bom, irmãos, as mãos que te tirou de onde você estava, de onde eu estava, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse Deus, nossos inimigos já tinham nos engolido vivo. Louvado seja Deus. Aleluias. A Bíblia diz, acho que no livro do profeta Isaías, que quando Deus tirou o povo do cativeiro, eles estavam como os que sonham. Eles não acreditavam na maravilha que Deus tinha feito. Irmãos, e vai acontecer isso conosco. Quando nós formos arrebatados, quando nós partirmos daqui, nós vamos falar assim: isso está parecendo um sonho. Porque aquela vida que nós vivíamos, difícil, perseguida, governo ruim, às vezes muito frio, às vezes muito calor, né? Lá não vai ter frio e excesso de calor. Às vezes nós choramos muito. Apocalipse 21, ele fala: e Deus vai enxugar nos seus olhos todas as lágrimas. Louvado seja Deus. Irmãos, se nós pararmos para pensar um pouquinho o que a Bíblia diz, o que é o céu e o lugar que tem preparado, que Deus diz lá no livro de João capítulo 14, ele falou assim: eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar, eu vou vir buscar vocês, para que onde eu estiver, irmão, preste atenção no que Jesus disse: para que onde eu estiver, vós estejais também. E aonde que Jesus está? Fala para mim. Ele está sentado à direita do Pai, num trono de glória. Não que nós vamos assentar no trono de glória de jeito nenhum, aleluia, mas nós vamos estar aonde Jesus está. Foi ele que disse. Você acredita nisso? Dá glória a Deus. Bem forte, aleluia. Porque ele falou assim: para onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia. Ele já pagou o preço lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. O profeta Isaías disse que ainda que o nosso pecado fosse como escarlate, que se tornaria branco como a lã, aleluia, ele nos perdoaria de todo o pecado. Então ele já pagou o preço. E ele fez uma promessa que vai nos levar com ele. Mas o que precisa, irmãos? Obediência, sinceridade no coração, obediência, amor, dedicação nas coisas de Deus. E o que não pode faltar para nós é a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja para ficar em pé. Aleluia, eu creio que a equipe de louvor vai vir aqui à frente louvar o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa palavra é de Deus. Eu tenho vários motivos para crer nisso. Primeiro, é porque de onde Deus me tirou e é onde Deus me colocou. Essa casa não é, aqui não é um outro lugar senão a casa do Senhor. Aqui está um povo que adora e que crê no Senhor Jesus. E se Deus me colocou no meio deste povo, me tirando de um lugar de pecado, me colocou neste lugar, porque essa palavra Ele quis que cada um de vocês ouvisse nessa noite. Aleluia.
a importância do Espírito Santo na nossa vida, amém? Eu volto a palavra ao pastor Benedito, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.